Boa noite, Rio Grande do Sul. Está começando o RS em Movimento, mais uma edição aqui pela nossa Rede RS, primeiro canal de jornalismo em TV aberta do Grupo Box Brasil, resumindo as notícias para você desta quinta-feira, antecipando as manchetes que você vai ler nos jornais de amanhã. Vamos juntos até às 8 da noite, trazendo muito conteúdo para você. Veja agora os destaques da edição desta quinta-feira. As eleições estão chegando e a Justiça Eleitoral faz um alerta para crimes que podem aparecer dentro e fora da internet. Hoje o RS em Movimento vai falar do assédio eleitoral no ambiente de trabalho, quando o empregador, chefe ou gestor tenta pressionar, intimidar ou obrigar o trabalhador a votar em determinado candidato, apoiar uma campanha ou participar de atos políticos. Confira daqui a pouco. A fiscalização da lei seca está com novas regras em todo o Brasil. As mudanças já estão valendo, mas os órgãos de trânsito têm 60 dias para se adaptarem aos novos procedimentos. Na edição de hoje, vamos saber com o Detran Gaúcho o que vai mudar nas blitz aqui no estado. E ainda mais uma novidade na luta contra o câncer é debatida na capital. As pesquisas por uma vacina capaz de ajudar a prevenir e até combater o câncer avançam em diferentes partes do mundo. Em comemoração aos 10 anos do Centro de Oncologia do Hospital Moinhos de Vento, 2 pesquisadoras de Oxford palestraram sobre o tema. Os detalhes você confere daqui a pouco no RS em Movimento. No futebol, o Inter anuncia o centroavante Tony Sanabria e o Grêmio apresenta oficialmente Danilo Barbosa. E vamos conversar com Luciano Oxman, presidente da Federação Gaúcha de Futebol, sobre a proposta de mudança no estatuto da instituição. E no Estúdio do Tempo você vai conferir todos os desdobramentos sobre o ciclone extratropical que provocou temporais em todo o Rio Grande do Sul. E agora? O que podemos esperar para os próximos dias? Você confere todos os detalhes daqui a pouco no Estúdio do Tempo. Veja agora no RS em Movimento. Com a eleição se aproximando, a Justiça Eleitoral faz um alerta para crimes que podem acontecer e aparecer dentro e fora da internet. Um deles é o assédio eleitoral no ambiente de trabalho. O que é isso? Quando o empregador, o chefe ou o gestor tenta pressionar, intimidar ou obrigar o trabalhador a votar em determinado candidato ou apoiar uma campanha ou participar de atos políticos. No Rio Grande do Sul, a Justiça do Trabalho registrou 61 processos relacionados ao tema entre maio de 2024 e julho de 2026. Para explicar o que configura o crime eleitoral, como denunciar e quais os cuidados o eleitor precisa ter, a gente recebe aqui na supertela o Daniel Borges de Abreu, assessor dos desembargadores eleitorais do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Rio Grande do Sul. Daniel, seja bem-vindo, boa noite, muito obrigado pela presença. Boa noite, Norton, é um prazer falar com o RS Movimento sobre esse tema tão importante, especialmente com a proximidade das eleições. O Norton é o nosso coordenador de jornalismo, que deve ter conversado com você mais cedo. Eu sou o Renato Martins, mas não tem problema, tudo em casa, aqui na Rede RS. Obrigado por nos atender mais uma vez. Vamos esclarecer... Boa noite, Renato. Vamos esclarecer o crime eleitoral, então, do assédio eleitoral, né? É mais comum do que parece ser, pelo número de levantamentos aí que a gente está vendo, né? Não é uma exceção acontecer isso no mercado de trabalho, né? Exatamente, Renato, e com um agravante que é regional. O Rio Grande do Sul figura infelizmente, entre os estados em que há a maior incidência de assédios eleitorais no ambiente de trabalho. Responde aí por cerca de 10% de todo o contingente dessa ilegalidade no âmbito nacional. É uma preocupação crescente. Nós poderíamos trazer aqui rapidamente contexto histórico. Pois não. Onde há voto, há tentativa de melindrar o eleitor das mais
variadas espécies a tentar deturpar a vontade do eleitor. Nós temos historicamente no Brasil fenômenos como o coronelismo, o voto no cabresto, enfim, e que acabaram nesses tempos pós-modernos redundando no assédio no ambiente do trabalho. É um tema que bastante preocupa. Como tu disseste, tem origem na Justiça do Trabalho e agora, para as eleições de 2026, a Justiça Eleitoral implementou uma nova regra na tentativa do combate desse ilícito. Essa nova regra, ela endurece mais a coibição? O que ela diz exatamente, Daniel? Na realidade, o TSE tem o poder legislativo de editar resoluções, né, Renato? Então, a cada eleição, o Tribunal Superior Eleitoral, a Justiça Eleitoral como um todo, busca aprimorar as regras relativas à propaganda eleitoral. E em relação ao assédio, o que se buscou foi vincular exatamente essa proibição junto à propaganda eleitoral, que são os casos mais comuns de assédio no ambiente de trabalho. O que ocorre, né? Como tu fizeste muito bem a introdução ali, é o patrão, um gerente, alguém com poder de mando, trazer determinada coação, amedrontando o empregado, o subordinado no ambiente de trabalho, com frases, por exemplo, como se determinado candidato vencer, haverá demissões, né? Ou então permitir que apenas determinado tipo de propaganda eleitoral seja distribuída no âmbito daquela empresa, daquele ambiente de trabalho, e depois a gente vai ver aqui, eu vou ler o novo regramento, não apenas nos ambientes privados, mas também nos ambientes públicos. O TSE está buscando coibir, porque a gente sabe que também no setor público muitas vezes isso pode ocorrer, malgrado tenha, né, a estabilidade do servidor público. Muitas vezes a gente sabe dos cargos em comissão, né, pessoas que ocupam temporariamente esses cargos. Então, a preocupação da Justiça Eleitoral é colaborar com a Justiça do Trabalho no combate desse ilícito. Fundamentalmente, o que diz a regra é que é vedada a propaganda eleitoral ou o assédio eleitoral em ambiente de trabalho, público ou privado, respondendo quem lhe der causa ou permitir sua ocorrência nos termos da legislação vigente. É muito comum mesmo, a gente ouve falar, né, até em reportagens, casos relatados, né, que no ambiente público, como você disse, né, Daniel, alguém diz, olha, vamos ter que votar no deputado tal, porque senão nós não vamos conseguir aqui manter o nosso cargo. É um terrorismo, né, um certo terrorismo psicológico, assim. Aliás, o assédio eleitoral, ele vai desde a mais branda, né, declaração no ouvido da pessoa, olha, acho melhor a gente dar um apoio pro fulano de tal, não sei o que, até essa pressão por demissão, por corte, por manutenção do cargo, né? Eu acho que a lei prevê isso, né, Felipe? Desde o mais brando até a mais forte pressão. Perfeitamente, perfeitamente. O tipo, né, como nós falamos no ambiente jurídico, a redação dessa regra, ela é bastante ampla. Então, esses comportamentos que muitas vezes nós temos até certa tolerância no dia a dia, como chegar numa empresa ou em determinado ambiente de trabalho público ou privado e ter ali o adesivo de apenas um candidato, o santinho em cima de determinada mesa, né? Pequenos sutilezas trabalhadas e isso é importante para o trabalhador que está nos assistindo, né? Para o empregado, para aquela pessoa que tem chefes superiores e hierárquicos que praticam isso. O sentimento deste empregado, deste colaborador, de que está, de alguma maneira, sendo pressionado a simpatizar, e eu diria, não precisa nem ser em relação a um candidato em específico, tá, Renato? Pode ser em relação a determinado partido ou ideologia, né? De alguma maneira, tentar modificar o pensamento político, eleitoral daquele colaborador. Pois é, mas aí tem um ponto, Daniel, nos ajude a entender quando é que começa, né? Quando é que começa e termina uma conversa política
que pode ser tomando um cafezinho no trabalho. E quando é que termina isso e quando é que começa uma espécie de assédio? Como é que a justiça consegue aferir isso? Perfeitamente. Eu acho que é o melhor método de aferição, porque, como tu bem pontuaste, o chefe, o patrão, o proprietário, né, da empresa, enfim, ele também é um cidadão. E esse limite de liberdade de expressão política eleitoral, ele é assegurado na Constituição da República, no artigo 5º, é um dos direitos e garantias fundamentais desde 88 no Brasil. E isso é motivo de festa para todo o brasileiro. Ocorre, eu acho que o método de aferição é o induzimento, né? A tentativa de prevalecer determinada opinião política ou eleitoral, utilizando esse método de prevalência, utilizando-se, para tanto, de um poder hierárquico, né? Com ameaças, com indiretas, muitas vezes podem sim ser sutis, e obviamente a gente está falando, né, Renato, aqui sempre em tese, hipoteticamente, a Justiça Eleitoral, chegando a algum caso, ela vai analisar conforme as circunstâncias, as situações, a prova, né, dos autos, os testemunhos, filmagens, né, todo tipo de prova que possa ocorrer num caso desses, mas o estopim, né, o start de uma situação dessas é quando a conversa desborda desse debate que é saudável, né? Saudável do ponto de vista do crescimento, do amadurecimento da opinião eleitoral de todos nós, e passa a ser de alguma maneira trazida para o ambiente de trabalho sob forma de pressão, né? Como a gente falou, assim, por exemplo, não é proibido, e a gente tem aí casos bastante frequentes, que as empresas recebam candidatos, especialmente das campanhas majoritárias, né? Vamos supor, hoje candidatos a governador do estado do Rio Grande do Sul, eles visitem grandes empresas aí do setor produtivo, do estado do Rio Grande do Sul. O que importa é que uma visita dessas, por exemplo, não imponha a presença dos empregados. Ninguém está obrigado a ir lá ouvir ou ver determinado candidato. O espaço tem que ser proporcionado de alguma maneira equânime aos principais candidatos, né? Há um manual de boas condutas que procura retirar a pressão daquele colaborador, né? O colaborador não pode ser convocado a participar de qualquer ato eleitoral internamente no ambiente de trabalho. Ele não pode ser forçado, inclusive, a dar a opinião dele, né? O voto é secreto, claro. É uma garantia constitucional, é um tipo de assédio, exigir, perguntar em quem vai votar, insistir, né? O assédio, e não apenas o assédio eleitoral, mas as outras formas de assédio, né? Assédio moral, sim, o próprio assédio sexual, ele tem esses contornos muito subjetivos, mas a gente sempre tem esses inícios, esse começo num comportamento de pressão. Perfeito. Daniel, e quando um lojista, um dono de um negócio, um empresário, né, ele manifesta a sua posição política, ele deixa claro, ele não faz pressão para ninguém votar ou deixar de votar, mas ele manifesta. Ele daqui a pouco carrega um adesivo, tem uma bandeira dentro do escritório dele e tal, e ele manifesta isso. Seria um crime de assédio eleitoral? É um terreno muito perigoso? Não, nesses termos não, Renato. Na realidade, assim, ele vai, nos limites da liberdade de expressão, como cidadão, colar um adesivo dentro dos termos da legislação eleitoral. A legislação eleitoral é minuciosa em relação a isso, tem até, inclusive, o tamanho, né, do adesivo que pode ser colado, acima de algum tamanho tem que ser microperfurado para permitir a visibilidade do retrovisor. Dentro da legislação eleitoral, a ninguém é proibido, ninguém é vedado expressar a preferência por partido ou candidato, né? Ter um adesivo, ter uma sala privativa e ter ali um material de um candidato que eventualmente esse chefe, esse gerente esteja ajudando no seu horário livre, desde que ele não pratique essa campanha na condição de chefe internamente, né, no espaço laboral. A preocupação
especial nesse tópico é que não se use o poder hierárquico para constranger alguém a simpatizar com esse ou aquele candidato ou partido. E a gente falou em chefe, patrão aqui, Daniel, mas eu pergunto se um colega faz uma pressão, de pessoa para pessoa, colegas iguais, no mesmo nível hierárquico. Aí não é a empresa que está forçando, que está pressionando. Aí é o caso de fazer uma denúncia contra aquela pessoa, de pessoa para pessoa, fazer uma denúncia junto à Justiça Eleitoral. Seria isso? Exatamente. O assédio, Renato, ele pressupõe poder, né? Uma ascendência, uma influência hierárquica. Então, e esse conceito ele é comum a todas as formas de assédio. A partir do momento em que um colega, um igual, está chateando o outro, né, para votar nesse ou naquele candidato, cabe inclusive antes, né, a uma denúncia à Justiça do Trabalho, à Justiça Eleitoral, uma espécie de acerto interno, né, levar o colega que se sentir incomodado, levar a sua chefia imediata a esse tipo de situação para que ela acesse, né, que alguém com esse poder de mando em relação aos dois traga, exatamente como a gente falou, boas condutas, o manual de prática. Há grandes empresas, já empresas de maior porte, que têm, né, suas regras de compliance, de condutas, especialmente dos poderes diretivos, né, o primeiro e segundo escalões das empresas, no sentido de não tocar em determinados assuntos, e a manifestação eleitoral política é uma delas. Então isso tem que se estender por todo o corpo funcional, de maneira que todas as posições políticas sejam respeitadas, todas as posições, as preferências de candidatos também sejam respeitadas no ambiente de trabalho. Muito bem, e nós temos, eu quero crer, né, que nós temos uma certa dificuldade de fiscalizar os ambientes todos de trabalho, imagina, privado, público, em época eleitoral, isso aí daria um trabalho danado para poder rastrear esse assédio. E por isso eu quero crer que é preciso fazer uma conclamação aqui para as pessoas que se sentirem pressionadas, façam as denúncias junto à Justiça Eleitoral ou à Justiça do Trabalho, não é mesmo? Perfeitamente, Renato. Claro, eu como assessor dos desembargadores eleitorais trabalho no TRE, orgulhosamente aí há mais de 20 anos, eu posso falar pelo canal do TRE, né? O TRE tem canais de ouvidoria, tem canais de acesso ao eleitor, facilmente encontráveis no site do TRE, que são as siglas, né, depois dos 3 Ws, TRE-RS do Rio Grande do Sul, .jus.br, ali numa interface muito facilitada com acesso às possibilidades do eleitor, né, desde os nossos serviços ao eleitor propriamente ditos, como cadastro, que inclusive agora está fechado, enfim, o período do voto em trânsito cessou hoje. Então, tem ali as questões para denúncias, né? Conclamo também, aproveitando essa tua bela oportunidade, conclamo também especialmente aos setores de gestão de pessoas das empresas, né? Que, tendo algum tipo de movimento forte, notado, né? Que se perceba numa determinada empresa, que, enfim, contate a Justiça Eleitoral até como método de prevenção, de evitar que essa empresa receba do Ministério Público. Há também o Ministério Público Eleitoral, Procuradoria Regional Eleitoral aqui perante o TRE, como canal de acesso a isso, evitando, assim, problemas judiciais, ações, né? Que podem ser evitadas com boas práticas. Perfeito. Então, nós temos dentro das empresas, inclusive, setores, né, como a gestão de pessoas muito importantes no combate, facilitando essa dificuldade que tu disseste, essa dificuldade de identificar, de poder reprimir esse tipo de ilícito. E aí, quanto mais provas a pessoa tiver, né, um e-mail, um print de tela, uma outra testemunha, vai ajudar a configurar esse crime. Com
certeza, hoje em dia, cada vez mais as atividades laborais são monitoradas, há câmeras, as conversas em aplicativos de mensagens, né, o WhatsApp ou aplicativos internos são muitas vezes gravados, há registro desse tipo de contato, de assédio, então tudo isso colabora bastante. Mas sempre repetindo, o ideal é que dentro as empresas já tomem como iniciativa preventiva evitar que essas práticas ocorram. A política, né, Renato, é um terreno permeado por paixões. Então as pessoas muitas vezes, até se aproximando o período eleitoral, elas têm essa tendência de exaltarem essa paixão e muitas vezes perderem um pouco do bom senso em relação a gente está cheio de exemplos disso, em relação ao comportamento da própria opinião em relação ao voto. Mas sempre é bom lembrar que o ambiente de trabalho é um ambiente que ele tem que estar imune a essas paixões, a essas preferências. Seria mais ou menos como discutir sobre futebol no ambiente de trabalho, discutir fortemente, brigar com alguém no ambiente de trabalho, isso não tem cabimento. E a gente vai botar aqui, Felipe, ou Daniel, perdão, na tela, ó. Vamos colocar no nosso site do Tribunal Regional. Não, esse aí é o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, tá lá em cima, ó. Não é esse aí. O endereço está aqui embaixo, ó. TRE-RS-rs.jus.br. Confere, Daniel. Perfeito. É esse mesmo, perfeitamente, né? Eu queria pedir um minuto final para você falar uma coisa muito importante que a gente não teve tempo ainda de falar, que é da sua área e também, que é a violência de política de gênero, que também preocupa a justiça eleitoral nessa época, né? E as mulheres são muito perseguidas também nos ambientes, né? Aí não só de trabalhos, mas também na sociedade como um todo, nos eventos, e às vezes até, né, na corrida eleitoral, nos comícios, nos encontros. Como é que vocês vêm encarando isso e qual é a importância? Enquanto você fala, nós vamos botar na tela o TRE aqui do Rio Grande do Sul. Mas pode responder, Daniel. Perfeitamente. Renato, é um tema bastante importante, assim como o assédio eleitoral no ambiente de trabalho pode configurar crime. O Tribunal Superior Eleitoral, na semana passada, teve um julgamento histórico, retirou um vereador, aliás, do Rio de Janeiro, cassou um vereador pela prática de violência política de gênero contra uma vereadora também, lá do estado do Rio de Janeiro, uma decisão inédita do TSE criminalizando esse tipo de violência. Nós temos, historicamente, né, o problema das candidatas, chamadas candidatas laranja, que muitas vezes nem elas mesmas sabem que são candidatas, pela dificuldade que muitas vezes alguns partidos têm em lançar 30% das candidatas mulheres, né, que a legislação obriga que de cada 100 candidatos o partido lance 70-30 de um dos gêneros. Então, a Justiça Eleitoral tem estado cada vez mais atenta. As repercussões para esse tipo de identificação de fraude são graves. A cassação de toda a nominata, por exemplo, de vereadores ou deputados daquele partido onde for identificada uma candidata fraudada, né, uma candidata que não tenha feito campanha efetiva, uma candidata falsa laranja. Então, é um ponto mas muito sensível para a Justiça Eleitoral para o ano de 2026. Eu posso dar certeza aos telespectadores, a ti, a quem estiver nos assistindo, que a Justiça Eleitoral está muito, muito atenta para esse tema também, que é gravíssimo. Vamos voltar a ele numa próxima ocasião. Agradeço ao Daniel Borges de Abreu por nos elucidar aqui bastante sobre o assédio eleitoral, principalmente no ambiente de trabalho. Muito obrigado por estar conosco, um grande abraço, bom trabalho para vocês aí no TRE. Obrigado, igualmente. Daniel Borges de Abreu, assessor dos desembargadores eleitorais do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. O ciclone extratropical passou pelo Rio Grande do Sul e causou temporais em todo o estado, principalmente na região sul. Vamos conferir essa e outras notícias no Estúdio do Tempo. Boa noite, Lucas Canever. Olá, boa noite, Renato. Boa noite para você também que nos acompanha diretamente do Estúdio do Tempo da Rede RS. A gente começa hoje mostrando uma imagem curiosa.
Áreas do deserto do Atacama, que é considerado o mais árido do planeta, ficaram cobertas por neve depois da passagem de um sistema meteorológico que provocou chuva, neve, vento e até tempestades. As imagens de satélite que foram divulgadas podem mostrar pra gente toda a extensão da neve sobre a cordilheira no norte do país. Aqui a gente vê dois modelos, mas tanto a parte que mostra em branco quanto essa parte que mostra em vermelho representam as áreas que foram atingidas por essa nevasca. Essa é uma região muito rara de acontecer precipitações, por isso acontecer neve nessa área não é comum. O Atacama ele tem alguns dos setores mais secos do planeta. E é justamente por isso que neve em determinadas áreas do deserto chamam a atenção, tanto pela intensidade quanto pelo contraste visual que isso gera. E falando no Chile, foi uma área de baixa pressão que veio de lá que provocou a formação do ciclone extratropical que atinge o Rio Grande do Sul. Vamos dar uma conferida em como alguns municípios estão. Arroio Grande, lá no sul do estado, segue contabilizando os prejuízos pelo excesso da chuva dos últimos dias. O município decretou a situação de emergência no começo da semana, depois de receber 134 milímetros de chuva em apenas 24 horas. O nível do arroio começou a baixar e as aulas foram retomadas. Em Jaguarão, na fronteira com o Uruguai, o rio transbordou e invadiu parte da cidade. Desde domingo, o município também recebeu mais de 200 milímetros de precipitação. 172 pessoas estão desalojadas no município e outras 5 estão desabrigadas. Além dos impactos na área urbana, o excesso de chuva provoca problemas na zona rural, com quedas de árvores e alagamentos. Segundo a Defesa Civil, em alguns pontos as estruturas de drenagem não suportaram o volume de água, o que acabou justamente provocando os alagamentos. O nível do rio Jaguarão já começou a recuar na manhã dessa quinta-feira. Segundo a Defesa Civil, o nível do rio chegou a 4,52 metros. E o nível mais alto foi registrado no fim da tarde de ontem, quando alcançou mais de 5,10 metros. Apesar da redução, o nível permanece acima da cota de inundação. Como a gente falou, desde domingo foram mais de 200 milímetros de chuva registrados no município, o que é muita coisa. Já no outro lado da fronteira, os transtornos também atingem Rio Branco, cidade uruguaia, que fica do ladinho de Jaguarão. Segundo informações das autoridades locais, 50 pessoas de 16 famílias estão abrigadas em um espaço que foi montado pelo município em um ginásio. Outras 40 foram acolhidas por parentes e amigos. Em Cerro Largo, no norte do Uruguai, a chuva também foi intensa. Em 4 dias de instabilidade, a região recebeu mais de 300 milímetros de chuva, o que provocou inundações em rios, alagamentos em áreas urbanas e outros transtornos. Mas e agora? Depois da passagem desse ciclone, como é que o tempo fica nos próximos dias? Eu já volto com a previsão do tempo completa para essa sexta-feira e para o fim de semana. Enquanto isso, você segue no estúdio do RS Movimento com o Renato Martins. Depois do intervalo, a gente fala sobre as mudanças na fiscalização da Lei Seca. E ainda nessa edição, vamos voltar a falar da proposta de mudança do Estatuto da Federação Gaúcha de Futebol. Ontem nós entrevistamos José Olavo Bisol, vice-presidente licenciado da instituição, e hoje vamos conversar com o presidente da FGF, Luciano Oxman. O intervalo é rápido, a gente já volta e eu espero vocês. Estamos de volta com o RS em Movimento. A fiscalização da Lei Seca está com novas regras em todo o Brasil. As mudanças já estão valendo, mas os órgãos de trânsito têm até 60 dias para se adaptar aos procedimentos. Para nos explicar o que muda nas blitz, a gente recebe aqui a Raquel César, chefe da Balada Segura no Detran RS. Raquel, boa noite, seja bem-vinda à Rede RS, muito obrigado por nos atender. Boa noite, Renato, boa noite a todos. Quais são as principais mudanças que, a partir de agora, os órgãos como o Detran aqui do Rio Grande do Sul vão se adaptar para começar a cobrar na fiscalização da Lei Seca, Raquel?
Com relação ao Rio Grande do Sul, essa resolução ela fala sobre a questão da realização do pré-teste, né, que seria um primeiro teste antes de fazer o convite ao condutor para fazer o teste do etilômetro, onde vai ter a medição, né, onde o condutor pode fazer a recusa ou fazer a realização do teste. Esse pré-teste a gente já realiza aqui no Rio Grande do Sul desde 2023. Então, para nós aqui foi só uma questão de regulamentar o que a gente já fazia, né? No momento das abordagens das operações de fiscalização da balada segura, o condutor ele é submetido primeiramente a essa triagem, que o agente ele vai oferecer ali o teste passivo, esse pré-teste, que é onde ele vai apenas informar se está aprovado, ou seja, não tem presença de álcool, ou se detecta álcool ali no momento do sopro. Na verdade, é uma resolução que normatiza o que já está em vigor desde 2013, não é isso, Raquel? 2023. 23? Isso, aqui no Rio Grande do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul, 23. É o bafômetro passivo, né? Já. Isso, é o etilômetro passivo que a gente utiliza já desde 2023. Então, os condutores já são submetidos a esse pré-teste aqui. Na prática, aqui no Rio Grande do Sul não muda nada em relação a isso? Na prática, não tem nenhuma alteração. Continua da mesma forma. Alguma outra mudança prevista, né, nesse anúncio? Não, a questão ali que enfatiza mais é a questão com relação ao uso, por exemplo, uma pessoa que ingeriu, utilizou enxaguante bucal ou comeu um bombom de licor, um pão ali, a questão da fermentação, em que vai ter aquele prazo para que o condutor repita o teste ali, né? O pré-teste ali para já desaparecer, porque a gente sempre informa que comer um pão ou usar o enxaguante bucal, ele sai de 5 a 10 minutos, né? Então, o condutor ele vai poder, o que a gente já faz, né? Ele vai poder repetir o teste ali depois de um tempo para desaparecer. Basta ele manifestar que ele acabou ingerindo alguma coisa ou utilizou o enxaguante bucal e aí terá uma nova chance. Isso, no momento da abordagem ele vai informar, olha, eu usei uma bombinha, né, que a bombinha para asma, ela tem, umas tem álcool, então ele vai informar, a gente vai repetir o teste entre 5 a 10 minutos e se for apenas isso, não vai constar mais a presença de álcool. Isso não tinha antes, Raquel? Na verdade, isso não tinha regulamentado. Nas abordagens, quando acontece, por exemplo, hoje, de um condutor informar para a gente, olha, eu comi um bombom de licor, a gente vai repetir o teste. A gente vai repetir esse passivo, esse pré-teste ali, onde ele vai acusar ou não a presença de álcool. A gente, quando faz uma abordagem num veículo, às vezes ali dentro alguém está bebendo, ou alguém utilizou álcool gel, ou até mesmo perfume, e dentro no interior do veículo, quando tu faz esse pré-teste, aparece a presença de álcool. Nesse momento também a gente pede para o condutor descer do veículo e fazer do lado de fora, justamente em função disso, né? Então, a gente já faz isso. O que essa resolução veio é apenas regulamentando aquilo que a gente já realiza aqui no Rio Grande do Sul. Entendi. Essa do bombom de licor ficou muito famosa, né, durante a implantação da lei seca, né? E ele, assim como o enxaguante bucal, ele tem um período residual que passa em seguida. Esse segundo teste daria, vamos dizer assim, uma liberação para o motorista? Sim, é porque esse tipo de ingestão do bombom, do enxaguante bucal, ele fica na boca, né? Então, no momento ali da abordagem que a pessoa comeu, passou de 5 a 10 minutos, ele já não vai mais aparecer. Ele evapora. Diferentemente do álcool, né? Que a ingestão do álcool, ela leva um tempo muito maior para processar, porque daí ele vai para a corrente sanguínea. E é por isso que é proibido, né? Para que as pessoas não ingiram álcool junto com a direção, né? Aí você falou da bombinha de asma, que eu não sabia, né? Então, tem bastante bombinha por aí, não é só aquela mais famosa, né? Tem outros tipos, pessoal, do tratamento de asma, que fica o residual na boca. Eu mesmo uso uma bombinha de tratamento terapêutico e ela fica na boca. Então, tem que pedir uma segunda chance caso eu caia na balada segura. Agora, tem uma coisa que você falou aí, Raquel, que é o pão. Eu não entendi o que o pão tem a ver com isso. Porque o pão pode conter alguma substância? Isso, já foi feito estudo.
Isso já foi feito estudo, inclusive o pão de sanduíche, ele tem uma fermentação. A gente sempre fala, é no momento, assim, a pessoa teria que estar comendo pão de sanduíche e assoprar o aparelho para ele dar positivo. Teria que ser, assim, mais imediato, assim como o bombom, porque ele, da mesma forma, ele também vai desaparecer, o álcool ali. É no momento só em que a pessoa fez a ingestão. Mas tem fermentação, sim, ali no pão que tem álcool, né? Outra novidade, pelo menos na regulamentação, né, é a questão do teste para uso de drogas, né? Isso também já estava em curso, na prática já está acontecendo, Raquel, aqui no Rio Grande do Sul? Não, o Rio Grande do Sul ele já fez estudos com relação ao drogômetro, né? Mas ainda não foi implementado e não existe uma previsão para essa implementação nas operações de fiscalização. Então, por enquanto, neste momento, não tem previsão ainda com relação a isso. Não está dentro, portanto, desses 60 dias, não tem uma previsão nenhuma, não será nesses 60 dias. Não, ali na verdade, na resolução, ela fala sobre a questão do pré-teste, a questão ali do uso do etilômetro e também da questão ali do drogômetro, mas ainda não tem outras informações maiores, questão de aparelhos, né? Então isso ainda é um estudo para o futuro. Muito bem, o governo está reforçando que não tem nenhuma nova infração nesse decreto, né? E as penalidades previstas no CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, continuam inalteradas, assim como o uso do bafômetro tradicional. Então, só para o pessoal saber, não altera nada na lei, não complicou, mas também não facilitou, ela continua igual em termos de penalidades e de infrações, não é, Raquel? Sim, ali com relação à infração, ela segue a mesma. Na questão da alcoolemia, existem as infrações que seria a recusa, né, o artigo 165A do CTB, e o teste positivo, que é o artigo 165 do CTB. Essas permanecem a mesma nos valores, a única questão que tem ali é referente a esse pré-teste, o que possibilita, o que já acontece aqui, né, mas o que possibilita ao condutor a realizar um teste antes, né? Porque antes, assim, o condutor tinha a opção de recusar ou fazer o teste. Hoje a gente informa para ele como que funciona. Ele vai fazer aquele pré-teste ali e se der aprovado, ele vai ser liberado. E se der ali detecção de álcool, a gente vai conversar com ele sobre como que funciona, a questão do tempo que leva para processar o álcool no organismo. Então ele vai ter uma opção depois ali de pensar se vai fazer o teste ou não. Perfeito, então vai ter um diálogo ali a respeito dessa recusa que poderá ser formalizada depois. Ele pode insistir, não, eu me recuso, não faço. E aí se recusa e não faz, como é que fica a situação do carro mesmo, da carteira, só para a gente relembrar? A recusa gera uma autuação de R$ 2.934. Posteriormente, ele vai responder um processo de suspensão da habilitação por 1 ano. E ali, no momento da abordagem, ele tem um prazo para chamar um condutor habilitado. Esse condutor ele vai passar pela fiscalização, ou seja, ele vai ser identificado, ele vai realizar o teste do etilômetro e vai ficar na responsabilidade do veículo. Muito bem. Raquel, deixa eu aproveitar que eu estou falando com a chefe da balada segura no Detran do Rio Grande do Sul. Vocês estão fazendo muitas fiscalizações, continuam fazendo um número, vamos dizer assim, equânime, praticamente que não muda nos últimos anos? Vocês devem ter uma meta, né? Sim, a gente faz operações aqui em Porto Alegre, né? A gente também faz no interior do estado e a gente participa da Operação Verão, né? Durante o período ali do verão, a gente faz operação no litoral sul e litoral norte do Rio Grande do Sul. E tem muita gente que cai na balada e está com álcool no sangue? Infelizmente, né? Puxa infelizmente ainda tem essa falta de conscientização, né, dos condutores, porque a gente sempre fala, né, que se for dirigir, não beba, né? Mas ainda existe essa falta de conscientização, né? De passar a direção para aquela pessoa que não ingeriu bebida alcoólica para continuar a viagem. O pessoal aproveita, né? Imagino que a incidência maior seja sexta e sábado na madrugada. O pessoal sempre aproveita. Vou sair do restaurante aqui, vou direto para casa, é curtinho o trajeto. Ou tá na casa de amigos, né? E, não vai dar nada, só foi duas garrafinhas, 2 cálices, enfim, e eles tentam
aproveitar e jogar com a sorte, mas aí tem a balada segura, né? E não tem mais já teve, né, um mínimo de álcool, agora não tem mais um mínimo de ingestão de álcool na lei, né? Na verdade, assim, ó, existe uma margem de aferição do Inmetro, que é a tolerância, que é até 0,04, tá? Então, se tu assoprar ali no aparelho e der até 0,04, né, é que há a liberação. Acima de 0,05 é teste positivo, né, e aí gera a autuação. E acima de 0,33, de 0,34 para cima, é crime de trânsito. Aí ele não só responde a um processo administrativo, como a um processo criminal. Perfeito. Só para reforçar, Raquel, para terminar, eu estava olhando aqui na agência Gov do governo federal, que essa nova regulamentação prevê a possibilidade de uso de equipamentos tecnicamente certificados para identificar outras substâncias além do álcool, que seriam substâncias psicoativas, drogas, enfim, mas só reforçando, como você disse aqui, prevê a possibilidade, mas não deve acontecer agora nesses 60 dias, porque não existem esses equipamentos ainda, não foram autorizados, não foram certificados, isso vai chegar, em algum momento vai chegar. É uma meta, né? Isso, ainda vai haver essa implementação. Muito bem, Raquel, muito obrigado, Raquel César Detran, a chefe da Balada Segura, por nos atender aqui na Rede RS. Um bom trabalho por aí. Obrigada, uma boa noite a todos. Boa noite. Tem que se cuidar, né, gente? Não dá para dar uma roubadinha. Uma garrafinha só tomei uma cerveja, só tomei 2 cálices de vinho. Não adianta. Balada Segura pode estar em qualquer lugar. E você, mesmo que não caia na Blitz, você está colocando em risco a vida das outras pessoas, além da sua, obviamente. Mas pense nos outros. Se você não pensa em você, pense nos outros. Vamos aqui? Agora a gente fala sobre ciência e inovação aqui no RS em Movimento. As pesquisas por uma vacina capaz de ajudar a prevenir e até combater o câncer avançam em diferentes partes do mundo. Nesta quinta-feira, 2 pesquisadoras da Universidade de Oxford estiveram no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, para contar mais detalhes sobre esses avanços. O evento também marcou os 10 anos do Centro de Oncologia do hospital. Vamos assistir na tela. A ideia de uma vacina contra o câncer ainda pode parecer distante, mas as pesquisas já avançam. Os laboratórios farmacêuticos Merck e Moderna anunciaram resultados positivos na fase final dos ensaios clínicos de um tratamento experimental. Eles desenvolveram uma vacina personalizada contra o melanoma, que é um câncer de pele. Ela foi testada em conjunto com inibidores de checkpoint, um tipo de imunoterapia contra o câncer, para tratar pacientes com a doença que já passaram por cirurgia. Para a pesquisadora do Centro de Imuno-Oncologia de Oxford, Carol Long, a notícia é promissora, mas os resultados ainda precisam ser publicados. Significa que a combinação da vacina contra o câncer e essa terapia de bloqueador de checkpoint podem prolongar a sobrevida dos pacientes com melanoma em comparação com a terapia de bloqueador de checkpoint sozinho. E esta é uma notícia muito empolgante na área. Mas ainda precisamos ver os dados. Então, ainda não publicaram os dados, apenas anunciaram a notícia. Na Universidade de Oxford, as pesquisas também avançam. A instituição anunciou fórmulas experimentais de vacinas prontas para testes em humanos. Entre os projetos está uma vacina voltada a tumores associados ao vírus Epstein-Barr, ligado a cerca de 200 mil casos de câncer por ano no mundo. O Brasil também pode ter um papel importante nessa próxima etapa das pesquisas. Em abril, a Universidade de Oxford firmou um acordo para que o país conduza o primeiro ensaio clínico de fase inicial contra o vírus Epstein-Barr.
Um elemento-chave para essas vacinas é entender o sistema imune de cada paciente. Sabemos que pacientes que têm mais células imunes precisam de muito microambientes, respondem melhor aos bloqueadores, checkpoint e tratamentos em geral. É aí que nós achamos que é oportuno e crucial entender o sistema imunológico de pacientes em todo o mundo. Isso nos leva, então, a uma aliança estratégica com parceiros latino-americanos, especificamente o Brasil, na medida que há essa diversidade genética e ambiental que é muito importante para nós entendermos e poder desenvolver melhores vacinas num futuro próximo. As pesquisadoras afirmam que ainda há um longo caminho a percorrer até que as vacinas cheguem à população, mas que os avanços já são notáveis. E depois de gerar a vacina, precisamos testar pré-clinicamente, por exemplo, em modelos animais, antes de testá-los em pacientes, em humanos. E aí, mesmo depois de testar em pacientes e chegar nesse ponto, precisamos ver se ela é eficaz. Então, da fase 1, fase 2, são estudos de fase 1, fase 2 e fase 3. E se os resultados forem positivos, de fato, nós temos que ter a aprovação do órgão regulatório também. Então, é um longo caminho, mas acreditamos que está acontecendo. Isso não está apenas acontecendo, está acontecendo bem rápido. Porque quando nós olhamos 5 anos para trás, em comparação com o que nós temos hoje, e ontem nós tivemos essa notícia do estudo de fase 3 de uma vacina contra o câncer personalizado que realmente está tendo bons resultados. Isso é muito estimulante e realmente é um passo a mais para a aprovação, para chegar até os pacientes. E é isso que nós queremos ver como cientistas. O debate sobre os avanços da vacina também marcou uma data especial para o Hospital Moinhos de Vento. O Centro de Oncologia Lydia Wong Ling completou 10 anos e terá uma série de atividades dedicadas à área ao longo deste mês. Nos últimos 10 anos, o hospital aportou mais de 20 milhões em equipamentos nas áreas de radioterapia, quimioterapia e consultórios de oncologia, incluindo 2 aceleradores lineares que viabilizaram a expansão da radiocirurgia para tumores fora do crânio, como pulmão, fígado e rim. Desde que nós montamos o nosso centro, a ideia era trazer todos os tratamentos possíveis e imagináveis disponíveis para os nossos pacientes, não é? E isso vem acontecendo. Foram 10 anos onde a imunoterapia, por exemplo, mudou a face do tratamento do câncer. Mas isso ainda é insuficiente. Nossos pacientes precisam de mais tratamentos, novidades. Nós precisamos aumentar as nossas tecnologias, aumentar tudo que é possível, né, para que o câncer deixe de ser essa doença que ainda hoje nos leva a muitas pessoas. E o que nós estamos tentando fazer é reunir pesquisadores internacionais e brasileiros também, com os nossos centros de tecnologia, também tentando iniciar uma cooperação para haver transferência de tecnologia e para que o Brasil também possa se capacitar, participar das pesquisas e ser protagonista no desenvolvimento dos novos tratamentos. Muito legal, né? Ciência, tecnologia, novas possibilidades de tratamentos, vacinas. O Irineu sabe, eu sempre sou um entusiasta da ciência, da medicina, a gente sempre fala isso na redação. Irineu, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. E como avança a medicina, né? E a pesquisa na ciência, né? Deu um probleminha no microfone do Irineu, é isso? O pessoal não está ouvindo ele? Então, daqui a pouco, fica aí, Irineu, fica aí, faz só um gesto que está tudo bem, e daqui a pouco o Irineu volta, porque a gente vai trocar o microfone. Tá liberado? Tá liberado? O que eu faço? Eu faço o que a área técnica... Eu vou fazer o que o editor-chefe tá mandando, então vamos chamar a Expo Agas 2026, que terminou com um recorde histórico em Porto Alegre. Em 3 dias de feira, o evento movimentou o setor supermercadista, que reuniu mais expositores do que o ano passado e fechou o maior volume de negócios da história. Vamos ver a pujança da Expo Agas na tela.
Corredores cheios, estandes movimentados e muitos negócios fechados. A Expoagas encerrou nesta quinta-feira, após 3 dias de programação na Fiergues, em Porto Alegre. A feira, realizada pela Associação Gaúcha de Supermercados, é uma das principais do setor supermercadista no país. E neste ano, alcançou um resultado inédito. Foram 830 milhões de reais em negócios, o maior valor já registrado na história do evento. Nós que chegamos aí a 830 milhões em negócios, é o que chegaremos aí até o final do dia. Superamos um pouco a nossa expectativa. São 69 mil visitantes que nós tivemos até então. É um recorde histórico nosso. A nossa feira, com os nossos 610 expositores, podemos dizer com certeza, com todas as visitas, com todo o trabalho, com toda a forma que a gente acabou conversando com cada um dos expositores, que ela foi um sucesso total. Nós temos certeza que fizemos o caminho certo da setorização da feira, porque todos os supermercadistas falam a mesma coisa, ficou mais fácil, ficou mais rápido, ficou mais objetiva a visita. O crescimento também apareceu no número de expositores. Foram 610 empresas nesta edição. No ano passado, eram 542. Com a procura maior e a feira cada vez mais disputada, a organização já projeta a expansão para 2027. A meta é chegar a 10 mil metros quadrados de área. São 3 mil metros quadrados a mais do que neste ano. A ideia é abrir espaço para mais expositores, mais lançamentos e um volume ainda maior de negócios. Nós aqui estamos preparados para recebê-lo já para a próxima Expoagas, que será no ano que vem, nesse mesmo local, e se Deus quiser, com 10 mil metros quadrados a mais, porque de acordo com o nosso jantar, no que a gente falou, atendemos ao pedido do presidente da Fiergues, e nós vamos sim dar nossa contribuição de 3 anos de locações antecipadas para que a gente venha construir esses 10 mil metros quadrados a mais, nós tenhamos 3 mil metros quadrados a mais do que é desse ano e façamos ainda a maior feira novamente no ano de 2027. Muito bem, olha aí o sucesso da Expoagas. Agora sim, Irineu Guarnier Filho, boa noite. Vamos ver se está tudo certo. Boa noite, Renato. Tudo bem? Está chegando a voz do Irineu aí, nos nossos telespectadores? Maravilha! Antes da gente voltar para a questão da ciência e inovação, que eu estava te provocando aqui, veja que esses dias nós falamos que a economia não está muito bem, Mas os eventos estão sempre explodindo, sempre um sucesso aqui no Rio Grande do Sul, Grandes feiras e sempre com muita movimentação muito de público, muito público, muitas empresas investindo. E, bom, hoje até a gente vai falar sobre isso no ponto de conexão, mas depois a gente detalha melhor. A gente retoma. É porque teve agora uma exposição agora não me lembro o nome, de materiais de construção, que sempre acontece na Fiergues. Aí engatou agora na Expoagas, teve a Cidade da Advocacia, agora vai ter a Expo Inter. E depois já tem a Mercopar também, que é muito famosa lá em Caxias. Já vi os outdoors da Mercopar. Então é evento atrás de evento e sempre batendo os recordes das edições anteriores. E Porto Alegre tem se firmado, Renato, como um polo de eventos. De eventos, de o chamado turismo empresarial. Nisso Porto Alegre é bom, Porto Alegre faz muito bem isso aí. Talvez ainda precise, como nós comentamos outro dia aqui, de um centro de eventos maior ainda. Isso. Mas já vem fazendo um trabalho muito bom nessa área de atrair eventos desse nível e desse porte, E a cidade tem respondido muito bem a tudo isso. Realmente dinamiza a economia, movimenta a economia, é sempre muito bom. O dilema de Porto Alegre sempre é como acrescentar pelo menos mais um dia, nesse turismo corporativo, transformando um turismo da cidade para conhecer a cidade, um turismo convencional, para deixar também mais uma moedinha aqui nos cofres de Porto Alegre. Mas, Irineu, a gente falava da ciência e da inovação, que a gente estava comemorando aí o que o pessoal do Moinhos de Vento debateu hoje, a possibilidade de uma vacina, É claro que muitas das novidades dos anúncios, a gente tem que ter uma certa cautela, porque ainda precisa de testes, precisa de validação, de certificação, para chegar no mercado. Mas mesmo assim está chegando muita coisa no mercado. A Anvisa tem autorizado muitos remédios novos também, e vacinas novas. A medicina e a ciência têm avançado numa velocidade impressionante, Renato? A gente fez já alguns programas aqui
trouxemos o pessoal do Moinhos de Vento aqui várias vezes e a gente se surpreende assim, com a qualidade, com a qualidade da inovação, das tecnologias que eles estão desenvolvendo, enfim. Há muito realmente do que nos orgulharmos aí da nossa capital e dos avanços nessa área da medicina, né? É verdade, e todos os dias tem notícias internacionais de universidades, né, academia, pesquisando, no caso foi Oxford aqui que veio a Porto Alegre, pesquisando e buscando, né, novos testes. Agora está chegando um teste novo, né, nós que estamos na idade, né, da colonoscopia, né, eu já fiz a minha, esse ano estou liberado até 2031, né, eu até tenho outros nomes da equipe aqui também que fizeram esse ano, eu não vou dar os nomes, não se preocupe, mas nós estamos liberados aí nos próximos anos. Mas todo mundo tem muito medo, né, dos exames invasivos e tal, a colonoscopia é um deles, a endoscopia é outro. Agora saiu um teste que está chegando no SUS, que é um teste que rastreia a possibilidade de câncer de intestino através de uma coisa muito simples, que são as fezes. Exame de Vai fezes. chegar no SUS. Não tinha antes, não tinha, porque era impossível ver qualquer tipo de rastreio. Sim. Então isso que a gente tem que saudar, né, a ciência de uma forma admirável, buscando novos tratamentos e novos remédios, novos testes, enfim. Irineu, antes de a gente falar também do ponto de conexão, quero dar uma informação aqui, tu que tens conhecimento jurídico, né, tens uma formação em direito, né? Eu sei quem completa. Eu fiz... Mas já tem mais do que eu. Fiz 90% da faculdade. Pô, 90% é praticamente advogado. Quase. Vamos falar com o presidente Leonardo Lamaque, que vem aqui amanhã. Ele vem ao vivo amanhã, o presidente Leonardo Lamaque. Vamos dar uma carteira de júnior, pelo menos, para o Irineu. Um título aí de jubilado. O advogado honorário, enfim. Só não pode ser o falso advogado, que é um dos golpes aí que a gente vai falar amanhã. Esse aí tá Mas terrível. olha só a reviravolta da justiça, né? As coisas vão e vêm, é uma coisa impressionante. Né? E os réus do caso Kiss que cumpriram, né, efetivamente 4 anos e 8 meses na prisão. Sim. Porque naquele vai e vem, enfim... Sim, eles eram presos, eram soltos, voltavam, saíam. Isso. Eles efetivamente ficaram 4 anos e 8 meses. Para alguns é pouco, principalmente para os pais, né, a Associação dos Pais das Vítimas da Kiss, né, o Ministério Público, em nome da associação também se solidariza, né, com esse sentimento da Associação dos Pais e entrou na Justiça e foi até o STJ e conseguiu remarcar de novo, ou marcar um novo julgamento. 15 de setembro, um novo julgamento que pode alterar as penas dos 4 condenados. Atualmente eles estão soltos. A tragédia ocorreu lá em 2013, em Santa Maria, janeiro de 2013, todos nós lembramos, já fez mais, portanto, de 13 anos, né? 13 anos. Os ministros vão analisar um recurso do Ministério Público Gaúcho contra a decisão que reduziu as condenações, porque reduziu, né? Vamos lembrar, reduziu e aí soltou eles, porque eles já tinham cumprido. É. E aí a corte pode decidir se as punições permanecem, e aí fica tudo como está, ou se voltam aos patamares definidos no júri realizado em 2021, que foi aquele julgamento que deu origem às penas que eles cumpriram uma parte. E aí, se voltar a 2021, eles terão que voltar para a cadeia. Agora, tudo isso é muito sofrido e muito penoso para as famílias, né, Renato? Porque é uma história que não termina nunca, né? Mas aquela noite nunca termina, né? A cada vez que se decide por um novo julgamento, por uma nova discussão sobre reaviva tudo o que aconteceu naquela noite. As testemunhas têm de ser ouvidas novamente. É verdade. Os pais dessas vítimas. O júri vira, né, um grande documentário. O júri vira um grande documentário, um grande espetáculo também. Revivendo emoções negativas, tristes. Né? Porque acaba tendo uma cobertura midiática muito intensa, enfim, e as famílias revivem todo esse drama. Então, assim, claro, elas precisam ter a satisfação da justiça, precisam ter uma decisão final sobre essa questão, mas esse vai e vem jurídico, essas possibilidades de protelar, de anular julgamento, elas têm sido bastante cansativas para essas famílias e para toda a sociedade, né? É um drama que não termina eu acho que a palavra que tu usaste muito bem é cansativo, porque na verdade reviver faz parte porque elas querem, né?
São as famílias que estão pedindo, sim, né? Sim. Porque as famílias são desejosas de uma punição maior. Elas consideram que não houve a punição adequada. Não houve a punição correta. Agora, isso é muito da lei, né? Que permite esses recursos. Permite essas mudanças de níveis, né? Sim, nada está sendo feito ao arrepio da lei. Sim, claro. Tudo está sendo feito dentro da lei. São possibilidades, são recursos jurídicos que os advogados usam, que o Ministério Público usa, que a Justiça pode dispor para levar o caso adiante. Mas é muito triste que esse capítulo, essa história terrível da história do Rio Grande do Sul não terminou ainda. É verdade, não terminou. Agora é incrível também que os recursos eles se baseiam às vezes nas filigranas, né? Filigranas da lei. Às vezes é um detalhezinho que acaba anulando um julgamento inteiro. As chamadas tecnicalidades, né? Impressionante. Porque, às vezes, a defesa, ou enfim, ela utiliza o ataque ao mérito e, às vezes, ataca o processo, né? Faz uma defesa indireta, faz um ataque indireto, que não é ao mérito, não é a decisão, houve culpa, não houve culpa, houve dolo, não houve dolo, é ao processo, né? Então aí você questiona alguma questão do processo que foi o caso da Kiss, né? Que é o caso da Kiss. Questionado a questão processual. E muitos mesmo, advogados levam isso, às vezes, até a prescrição. Impressionante. Bom, vamos voltar à economia, que é um dos teus assuntos hoje, Irineu. Então, nós começamos falando aqui dos investimentos aí das feiras, as que têm atraído muito público a Porto Alegre, enfim, e mostrado um dinamismo aí na economia. E hoje a gente vai falar de um novo ciclo de investimentos que deve acontecer aqui no Rio Grande do Sul a partir desse ano e nos próximos anos. Nós temos aí grandes investimentos previstos aqui para o Estado, né? Temos aí, por exemplo, a possibilidade de construção de um data center, um enorme data center ali em Eldorado. Nós temos já em andamento o projeto de construção de uma fábrica de aviões em Guaíba. Nós temos a possibilidade também de instalação de um grande CD, um centro de distribuição de mercadorias em Gravataí. O cabo Malbec, esse que deve ser uma ligação, um cabo submarino que deve ligar aqui o Rio Grande do Sul, sul do Brasil, à Europa. E isso pode ser muito importante também, porque isso também distribuirá para todo o Cone Sul aqui. Então, há muitos investimentos a caminho, grandes investimentos que podem mudar aí o perfil da economia gaúcha depois de tantos anos de desalento, né, de safras frustradas, de enchentes, de tantos problemas que tivemos, né? Então, que bom que esses investimentos venham. Claro, todos vão ter de respeitar a legislação ambiental, vamos ter que analisar caso a caso, como é o caso do data center, mas é bom que esses investimentos venham. Vamos ver os convidados do Irineu na tela do Ponto de Conexão. Vamos lá então, estarão conosco hoje aqui o Kleber Quadros, que é diretor de Fomento à Ciência, Tecnologia e Inovação de Guaíba, lá onde deve ser instalado o AeroCity, né? Selma Fraga, que é secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia de Gravataí, Karen de Freitas Correia, consultora em sustentabilidade estratégica, e o César Furini, que é prefeito de Balneário Pinhal. Balneário Pinhal deve ser o ponto de chegada aí do cabo, né? Cabo submarino esse, né? O cabo tem nome de vinho, né? É isso? Malbec, pois é. De uva, né? Malbec é uma uva. Malbec, né? É uma uva famosa aí dos vinhos, uma uva francesa, mas que ficou famosa na Argentina, dos vinhos argentinos. Eu não pesquisei sobre isso, Renato, vou pesquisar. Porque ele tem agora. Esse nome de... Já fizemos entrevista tudo e agora me ocorreu que tem um nome de vinho. Vou pesquisar, deve ter uma explicação. A gente vai explicar aqui. Tu pesquisa e a gente explica aqui no RS em Movimento. Valeu, Irineu. Obrigado, Renato. 9h começa o Ponto de Conexão aqui na Rede RS. O ciclone extratropical que se formou entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai e que trouxe chuva para o estado já está se afastando do continente. Com isso, o tempo começa a melhorar. Vamos voltar ao Estúdio do Tempo para conferir os detalhes da previsão para os próximos dias. Lucas Canevé. É isso mesmo, Renato. A tendência é que a partir de amanhã o tempo melhore. Nessa sexta-feira o ciclone já vai estar longe, então os efeitos dele perdem intensidade com o passar das horas. Ainda existe a chance de chover de forma fraca e passageira em pontos isolados do estado ao longo da manhã, principalmente na metade leste e também no sul do nosso estado. Mas ao longo da tarde o tempo melhora e o sol aparece. A boa notícia é que o fim de semana deve ser de sol e tempo firme em todo o Rio Grande do Sul.
O destaque mesmo vai ser o frio, porque depois da passagem do ciclone, uma nova massa de ar frio vai derrubar as temperaturas. Tem até a chance de geada e de temperaturas abaixo de zero lá na serra. Haja saúde para a gente aguentar todas essas mudanças de temperatura. O domingo deve seguir esse mesmo padrão, com máximas que devem ficar abaixo dos 20 graus ao longo da tarde, mesmo com a presença do sol. Chegou a hora de dar o nosso giro pelo estado. Vamos conferir como o dia vai ser amanhã em algumas cidades. Vamos começar lá pela Serra, que deve ter temperaturas próximas de zero nesse fim de semana. Amanhã a gente já vê que a temperatura começa a diminuir também. Mínimas de 6 graus em Canela, com máximas de 11. Existe chance de chuva fraca no começo do dia, mas ao longo da tarde a tendência é que o sol apareça. Em Vacaria agora, também na Serra, a temperatura vai dos 4 até os 11 graus amanhã. No norte do estado, em Não Me Toque, as máximas não devem passar dos 12 graus. É o frio já ganhando mais intensidade, mínimas de 7 graus, chuva no começo do dia e tendência de melhora ao longo das horas. Em Palmeira das Missões, a temperatura deve ir dos 7 até os 17 graus nesta sexta-feira. Agora, lá na fronteira oeste, em São Borja, já não tem previsão de chuva. A tendência é que o sol predomine entre poucas nuvens, com marcas que vão dos 7 até os 13 graus. Vamos lá para Bagé agora. Previsão de mínimas de 5 graus e máximas de 11 graus para amanhã. No centro do estado, em Cachoeira do Sul, vamos ver como é que fica a situação por lá. Mínimas de 6 graus no começo do dia e ao longo da tarde as máximas chegam só até os 14 graus. Agora vamos lá no sul do estado ver como é que fica Jaguarão, uma cidade que foi muito atingida ao longo dos últimos dias por causa dos temporais. Ainda tem chance de chuva no começo da manhã, mas lembrando, de forma fraca e passageira. Depois disso o sol aparece e a temperatura vai dos 4 até os 12 graus na região. No litoral norte agora vamos para Capão da Canoa. Lá não tem previsão de chuva para amanhã, mínimas de 9 graus com máximas de até 15. E aqui em Porto Alegre, a capital dos gaúchos, a gente tem a previsão de chuva fraca ainda no começo do dia, mas com o passar das horas o tempo melhora. Mínimas de 10 graus, com máximas de até 16. E por hoje é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu volto com mais previsão do tempo e com outras notícias sobre o clima. Uma boa noite. Boa noite, Canevé. Depois do intervalo a gente fala sobre a Copa do Mundo de Futebol Feminino. Porto Alegre vai receber 7 partidas. Esse é um dos nossos próximos assuntos. Com a turma do esporte aqui, o Rogério Amaral estará conosco, o intervalo é rápido, a gente já volta e eu espero vocês. Estamos de volta com o RS em Movimento e agora é hora de futebol. Boa noite, Rogério Amaral. Boa noite, Seja Renato Martins. Muito obrigado. Tudo bem? Hoje tudo bem. Nós vamos dizer ao nosso telespectador, né, que infelizmente a gente teve o cancelamento da entrevista com o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman, que estava com problema de contato, estava com problema de sinal onde ele estava, sim, né, Rogério? Sim, E aí ele pediu desculpas. O nosso editor de esportes, o Giovanni de Oliveira, é que estava em contato com o presidente Luciano Oxman, da Federação Gaúcha de Futebol, porque ontem nós tivemos, através do Zoom, não é? Uhum. A participação por vídeo. Né? Chamada de vídeo. A participação do vice-presidente eleito e atualmente em licença da Federação Gaúcha de Futebol, José Olavo Bisol, que semana retrasada lançou uma nota bastante contundente, não é, contra a Federação Gaúcha de Futebol, ou mais precisamente contra a atual gestão. Muito bem. Então, hoje teríamos o presidente da federação, Luciano Oxman, mas ele alegou que no local em que ele se encontrava, o sinal para fazer uma transmissão, uma participação em vídeo era muito ruim, um sinal fraco. Não é? Então, cogitamos até de retardar um pouco, mas ele disse que não teria como se deslocar para um local melhor. E por isso, então, não estaremos hoje com essa entrevista. Mas se comprometeu a estar amanhã, Se né? comprometeu que amanhã estará conosco. Resta saber se estará também por vídeo,
como era combinado para hoje, ou se amanhã estará presencialmente. Para não ter problema de contato, aqui. Né, Rogério? Não ter problema melhor, de sinal. Melhor é presencial sempre. Vem aqui, já veio, já sabe o caminho, né? Então pode vir o presidente Luciano Oxman. Feito o esclarecimento, a gente já vai de início para a Copa do Mundo. Bota a tela aí, porque o Rogério vai nos contar. Foi oficializado hoje os jogos todos, né, na Copa do Mundo Feminina de 2027, Rogério. Sim, exatamente. A reunião da FIFA, né, estabeleceu aí o que faltava de informação, que era justamente onde os jogos seriam realizados. Então nós teremos aí, né, primeira fase, nós teremos no dia 26 de junho do ano que vem. Do ano que vem, 2027, estará em cima. Claro. Né? Grupo C, depois dia 28 de junho, portanto, jogo do Grupo H. No dia 30 de junho, jogo do Grupo B. Dia 3 de julho, Grupo F. Dia 5 de julho, Grupo C. No dia 8 de julho, Grupo H. Então, datas é a fase inicial da Copa do Mundo. Datas do Beira-Rio. Beira-Rio, sim. Claro. O estádio definido pela FIFA é o estádio Beira-Rio. E teremos também um jogo das oitavas de final. Um jogo das oitavas de final, né, como 12. Vocês viram na tela aí. 12 de julho. Dia 12 de julho, que vai reunir o primeiro colocado ou a primeira seleção colocada do Grupo E contra a segunda colocada do Grupo F. E é importante que a gente comece a falar no feminino, né? Claro. Por quê? Claro. Porque é a Copa do Mundo feminina. Exatamente. Então é a primeira seleção colocada, a primeira colocada, segunda colocada, que estarão assim... Flexiona, né? Como a gente aprendeu no colégio. Né? Exatamente. Flexiona o gênero. Eu só ressaltei o Beira-Rio para lembrar que tem as outras datas. O Brasil vai estrear, a seleção brasileira vai estrear no Maracanã. Maracanã. Enfim, aliás, e aí essas são as datas do abertura Beira-Rio. e encerramento, né? Do Mundial Maracanã. Como foi em 2014, não foi também? Foi 2014. Afinal, me lembro que foi Maracanã. Agora, a gente tem manifestações a respeito disso e a mais importante, sem dúvida alguma, é a da secretária extraordinária para a Copa do Mundo Feminina de 2027. A secretária municipal, para esse fim, é Débora Garcia, onde ela faz uma manifestação importante também aí sobre essas datas e jogos que serão das fases que serão disputados aqui em Porto Alegre. Vamos acompanhar então, secretária Débora Garcia, na tela. Entregar uma Copa não é só o jogo, é a mobilidade da cidade, é a segurança, é a saúde, é o turismo. Então, tem uma equipe trabalhando no Beira-Rio, que é a equipe do Beira-Rio mesmo, junto com uma pessoa da FIFA. E nós, pelo município, a gente faz toda a interlocução, tanto com o Beira-Rio, com o governo do estado e todas as secretarias do município, além do governo federal. Então, a gente não tem ainda esse levantamento de quantas pessoas vão vir para a cidade. Agora, a gente vai ter um workshop final de semana, onde a gente vai ter uma noção de interesse pelo número de ingressos, que já está tendo esse levantamento, para a gente poder dizer, a cidade vai receber 100 mil turistas um dia. Nós não temos essa noção ainda. Mas a rede hoteleira está sendo preparada, sim, para poder receber muito bem os turistas. A gente sabe que, vindo muitas seleções, acabam movimentando a economia. A gente quer isso, que movimente a economia, movimente o turismo. Então, está sendo feito um trabalho em conjunto com a secretária Cacuta, que é a secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Porto Alegre. Estava trabalhando muito para ter semifinal, mas, infelizmente, nós não conseguimos. Ficou mais para a região Sudeste e Nordeste. Mas ter 7 jogos já até excelente. Em 2014, nós tivemos 5 jogos. Então, a gente vai ter de 26 de junho até o dia 12 de julho, praticamente um dia sim, um dia não, os jogos aqui em Porto Alegre. Isso vai ser muito bom, porque quem vem para Porto Alegre acaba assistindo mais de um jogo e acaba visitando a nossa Serra Gaúcha. Estamos com a previsão de ter 7 núcleos de futebol feminino espalhados por toda Porto Alegre, para a gente realmente trabalhar com essas meninas na comunidade. Então, que a menina possa sair da escola, no contraturno da escola, poder jogar futebol com meninas, e não com meninos, que acontece hoje em dia, né? E nós estamos também fazendo um trabalho de capacitação dos profissionais de educação física, para deixar eles aptos a trabalharem com as meninas. Só que esse trabalho está sendo com o futsal. O porquê o futsal e não o futebol, né? Porque nas escolas tem quadra de futsal. E a gente sabe que a maioria dos jogadores, quando eu falo de jogadores, não só as meninas, mas os meninos também, saem do futsal. Então, o futsal, tu consegue preparar todo esse atleta para poder encaminhar para o futebol depois.
O objetivo é esse, é fazer esses núcleos para poder, quem sabe no futuro, daqui a alguns anos, sair alguma Marta, alguma Formiga daqui de Porto Alegre e esteja participando da Copa. Então, já saiu uma pesquisa que tem 730 mil pessoas interessadas em adquirir ingressos, sendo 50% brasileiro, os outros 50% são dos Estados Unidos, Colômbia, Argentina e México. Então, você que gosta de futebol, venha para Porto Alegre e me assistir junto conosco. Secretária extraordinária da Copa, Débora Garcia. Débora Garcia, muito legal. E é importante que se diga sobre essa questão que ela abordou no final da entrevista, sobre ingressos. Os ingressos são muito mais acessíveis do que foram os ingressos da Copa do Mundo masculino. Uhum. Então, é justamente para incentivar. Para lotar o estádio. Sobre esse outro aspecto que ela falou de incrementar o futebol das meninas nas escolas, futsal, porque as escolas têm as quadras, não tem campo de futebol, mas esse é o momento de iniciar. E aí eu quero fazer um apelo aos pais, não pai e mãe, aos pais, aos homens, pais de meninas. Permitam que as suas filhas joguem futebol também. Uhum. Da mesma maneira que podem e incentivam para jogar vôlei, inclusive, ou outro esporte handball, como tênis. Está muito popular aí entre as Permitam, meninas. Se a sua filha quiser, experimentar jogar futebol, permitam que as suas filhas, assim como permitiriam para os seus filhos homens, permitam também as filhas para e levar as nos mulheres jogos, jogar. né? E levar Também, né? Afinal de contas, é um esporte. E a prática do futebol também é saudável como os outros esportes. Agora, ficou bom, né, Rogério? De 5 para 7, disse a secretária ali, né? Nós tivemos em 2014 5 jogos. E 7 é um bom número. Bom número, mesmo que não tenha vindo a semifinal, que foi a grande batalha da secretária Débora Garcia. Sim, claro. Mas, de qualquer maneira, né, é importante que nós tenhamos aí, são 6 jogos na fase preliminar, na fase de grupos, e depois um jogo nas oitavas. É realmente um momento importante. E aí, ela lembrou também a respeito da 2014, quando nós tivemos a Copa Masculina, sobre algumas situações, e eu gostaria imensamente que a Prefeitura repetisse o que fez em 2014, tá? Com a caminhada da Copa. Eu não sei se era esse o nome, o corredor, o trajeto da Copa, que tinha concentração ali, onde é a famosa Fonte Talaveira. Isso. Que é no Paço Municipal, na frente do Paço Municipal, onde era a Prefeitura antigamente, que vinha dali, percorria toda a Avenida Borges de Medeiros, até chegar ao Estádio Beira-Rio. Pois bem, esse caminho é o mesmo. Então, que se não tiver possibilidade de fazer em todo o trajeto, que se faça a partir, por exemplo, da Avenida Ipiranga, ou que seja a partir do Centro Administrativo do Estado, enfim, que tenhamos novamente o caminho da Copa, porque aquilo ficou realmente motivador para os jogos. Então, acredito que a Prefeitura vai também ter essa iniciativa. Ficou muito legal aquele caminho. Um dos jogos, acho que foi Holanda e Austrália, que eu fiz, participei daquele caminho da Copa. Sensacional. Da Holanda, os torcedores, os aficionados da Holanda, deram um show, um verdadeiro show, né? Tanto na concentração, lá em frente do Paço Municipal, depois durante todo o trajeto aí até o Estádio Beira-Rio. Muito bem. Só fazer aqui uma correção em mim mesmo, que em 2014 não abriu no Maracanã, abriu no Itaquerão. E aí fechou no Maracanã. E eu quero só salientar o seguinte, em apoio justamente à Copa do Mundo, a Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos está fomentando justamente o futebol feminino. Já tivemos na semana passada, né, com a presença da Duda, ex-jogadora do Internacional, e também da advogada Mariju Maciel, que é especialista em direito esportivo, em contrato de jogadores, e amanhã nós teremos a participação das pioneiras no futebol feminino aqui no Rio Grande do Sul. Legal, que bacana, que bacana. Tanto do Grêmio quanto do Internacional. Que bacana. As duas pioneiras representando aquelas que iniciaram o futebol feminino aqui no Rio Grande do Sul, amanhã, 15h, justamente ali no CAN, que é o Centro Administrativo Municipal. Muito bom. Nós temos 2 minutos, será 1 minuto para Inter e 1 minuto para Grêmio, mas antes eu só vou reforçar que era o Caminho do Gol o nome.
Caminho do Gol. Caminho do Gol. Era na Copa de 2014 então foi dado esse nome. Caminho Mas não importa o nome, importa é que a ação aconteça. Estou contigo, Rogério. Chegou reforço no Internacional, é isso? Chegou o Sanabria. Faz muito gol, né? 1 em 25 jogos, mas é questão de uma média de menos 10. Adaptação, né? Agora eu quero ver depois onde que o técnico Paulo Pezzolano vai colocar esse centroavante nesse sistema que ele está jogando. Sanabria no Inter, vamos assistir na tela. Antônio Sanabria é o novo centroavante do Inter. Tony, como é chamado, tem 30 anos e estava no Cremonese da Itália. Paraguaio, foi formado na base do Barcelona e tem passagens por Roma, Gênua, Betis e Torino. O atacante disputou mais de 50 partidas pela seleção paraguaia, inclusive na última Copa do Mundo. Em toda a carreira, ele soma 87 gols, incluindo clubes e a seleção. Nesta quinta-feira, o atacante teve o nome publicado no boletim informativo da CBF e está regularizado para jogar pelo Inter. Mas, como ainda não treinou, a tendência é que ele não seja utilizado contra o Atlético Mineiro. A apresentação oficial de Sanabria está marcada para sexta-feira, à 13h. Sanabria, paraguaio, então, no Internacional. É isso aí. Espero que seja genuíno. Vamos lá, Danilo Barbosa... Tá pronto para jogar? Parece que sim. Tá no bid até? Parece que sim, já tem legalmente condições e hoje foi apresentado oficialmente. Então, tem condições e, segundo ele, físicas também para jogar no domingo. Vamos assistir Danilo Barbosa no Grêmio na tela. Eu joguei aqui em 2008 até final de 2009, né? Cheguei aqui criança e foram muito boas experiências vivenciadas aqui no Olímpico, fiz muitas amizades, encontrei alguns funcionários que aqui ainda trabalha e eu lembro-me muito bem assim, quando eu saí do Grêmio, eu até falei com meu irmão, não sei quando nem como, mas eu vou voltar ao Grêmio, faz parte da minha vida, entendeu? Então é uma página que fica marcada, que fica memorizada assim, com muito amor, com muito carinho, e eu tendo essa oportunidade de voltar aqui, o mínimo que eu posso fazer é retribuir com muito trabalho, com muita dedicação. Eu estou aqui para fazer o que tem que ser feito. E se o mister entender que eu tenho que jogar como zagueiro, eu vou jogar. Se entender que eu tenho que jogar como volante, eu vou jogar. No mais, foi o que ele disse. Tem que trabalhar, tem que focar e nada mais. Decisão é minha, está feito. Valeu. Então, primeiro, como ele começa a entrevista, ele passou pela base do Grêmio. Tá? Então, é uma volta ao Grêmio. Passou pela base, não no profissional. Tá? E essa questão, zagueiro ou volante, que é a posição dele, porque o Gustavo Martins está lesionado, não vai jogar. Então pode ser também o aproveitamento ou dele ou do Noriega, que também é primeiro volante, como zagueiro. Vai depender do técnico Luiz Castro. Muito bem, Rogério, volta amanhã para projetar a rodada e entrevistar junto comigo aqui o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman. Valeu, Rogério. Obrigado. Abraço, boa noite. RS em Movimento fica por aqui. Desejo a vocês sorte, saúde, sucesso. Uma ótima noite, obrigado pela audiência. Amanhã, 6h30 da noite, nós estamos aqui na tela da Rede RS. Até lá.